Começa com um enorme preto no com um efeito xadrez, que o autor enfoca no início. Um pequeno recorte da tela mostra visualizações. E ao lado deles, um número igual a 1 em cada seção. E uma voz disse que havia um conto que não era particularmente popular, após o qual a tela ficou maior. E nela podia-se ver uma janela com capítulos, com um comentário e uma visão para o romance. Cerca de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. E a pessoa pensou que todas as pessoas do país. E esta foi uma obra-prima. Este romance teve um número total de capítulos de 31. 49 um número médio de visualizações. 1,9 e um número médio de observações, 1,08. Um jovem estava sentado em um trem, entre duas outras pessoas, e olhando para o telefone com um olhar cansado, segurando-o bem na frente dele com as 2 mãos. Ele pensou que, embora sim, poucas pessoas vão lidar com 3.000 capítulos. E o romance foi publicado por mais de 10 anos. Hoje, finalmente, o último capítulo após o qual ele clicou no campo, onde foi escrito que o capítulo 31, 49 não tinha sido lido, e acendeu azul. No mesmo momento, tudo foi dividido em 2 metades, preto e branco, como se houvesse o bem e o mal antes e depois. E o cara pensou que não entendia isso. Um enorme monstro esquelético com olhos roxos brilhantes correu para a frente com um olhar ameaçador. Como poeira e pequenos pedaços de pedra subiram ao redor deles. Vários outros monstros enormes, um na forma de um dragão, e outros parecidos com ursos grandes, com chifres na cabeça. Gritou alto, abrindo bem a boca, e matou as pessoas que estavam abaixo deles, decapitando-os imediatamente depois disso. Um enorme monstro de cobra e vários monstros curandeiros ficou em seus lugares, bem na frente de um cara em uma capa branca, que ficou com um olhar confiante, ao lado das pessoas sem cabeça, e segurou uma longa lâmina em sua mão, movendo a mão para trás um pouco. O mesmo cara sentado no trem. Pensei que no dia em que veria o fim do romance, ele estava lendo por 10 anos. Naquele momento o trem, correndo em grande velocidade pelo túnel do metrô, de repente descarrilou, e tudo ao redor estava iluminado com faíscas brilhantes, emanando dos trilhos da ferrovia. De repente o contorno da cabeça de alguém, com cabelo branco e chifres de cabra ligeiramente arredondados de cor amarelada, apareceu iluminado pela luz. O jovem pulando de seu assento. Coloque as mãos bem na frente dele. E olhou para a frente com um olhar incompreensível. E a garota segurando sua outra mão estava ao lado dele, olhando para a frente com medo em seu rosto. Enquanto todos ao redor estavam muito assustados, e ele rangendo os dentes com desagrado. Olhou para a frente com um olhar ameaçador. E pensei que isso não poderia ser uma imagem de um telefone com um romance aberto em. Imediatamente apareceu em sua cabeça. E naquele exato momento, ele percebeu que conhecia esse desenvolvimento da trama. O cara ficou ao lado da garota que estava segurando sua mão. E eles gostam de outros passageiros no trem. Olhe para a frente com surpresa e medo. Em um demônio de cabelos brancos e amarelados,
pequenos chifres que apareceram como se do nada. Depois de tudo que ele viu, ele imediatamente pensei que o mundo do romance tornar-se uma realidade. Um cara em um colete à prova de balas com equipamento militar estava no telhado de um arranha-céu, ao lado de uma garota de boné e olhou para a frente. Enquanto um pouco de poeira e relâmpagos brilhantes, energia de cor dourada pairava ao redor. E vários cometas voaram do céu, diretamente em direção à enorme cidade, que era visível de seus lugares. As duas lâminas das lâminas colidiram entre si, com um som alto e ao mesmo tempo, uma faísca brilhante brilhou entre eles. Os dois caras ficaram no meio da terra, destruindo tudo ao seu redor e levantando uma enorme quantidade de terra, com fragmentos de pedras no ar. Continuando a cruzar suas espadas e emitindo energia branca e amarela, o cara de capa preta desferiu seu próximo golpe forte no joelho de seu oponente, que o defendeu com sua espada. E um som alto e uma luz brilhante de faíscas foram ouvidos ao redor da área novamente. O cara olhou para a frente com um olhar muito ameaçador, enquanto vários de seus cabelos brilhavam bem na frente de seus olhos. E na frente havia uma luz brilhante, enquanto tudo ao redor estava em sparks. O cara de capa preta estava muito zangado e não entendeu o que estava acontecendo, perguntando quem ele era, e continuou a cruzar sua espada com o inimigo, que estava bem na frente dele com um rosto em branco. Aparando outro golpe, seu oponente olhou para a frente, com um olhar de completa incompreensão e calma, enquanto uma enorme quantidade de faíscas pairava ao redor, e seu rosto foi iluminado por uma luz brilhante, após o qual, com um movimento hábil de sua lâmina, ele jogou o inimigo de volta e puxou a espada para trás das costas. Enquanto tudo ao redor continuou a entrar em colapso, e luz brilhante, junto com faíscas, cercaram tudo. O cara de colete à prova de balas, com um olhar sério e calmo, olhou para a frente e, colocando a mão um pouco para a frente, e dois segurando sua lâmina, puxou um pouco para trás. Estava no meio de uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras levantadas no ar. Então ele sorriu maliciosamente, enquanto o suor escorria por seu rosto, e uma enorme quantidade de faíscas e poeira voou ao redor. E ele disse que estava pintando o dedo. Pressionado no capítulo 30 e 1:49, que ainda não havia sido lido, e iluminou-se com a luz azul enquanto ele suspirava pesadamente, e disse que, quando ele não queria ler o capítulo, ele ficou tão nervoso depois do que ele trouxe seu telefone, segurando com as duas mãos mais perto de seu rosto, e felizmente olhou para a frente. E depois se acalmou um pouco. Ele continuou a olhar para o telefone e ficou um pouco chateado. Então, ele começou a pressionar a tela de seu smartphone com dois dedos na cabeça de 31:49, que se iluminou com uma luz azul. Quando o cara de repente percebeu em sua cabeça que ele seria o único leitor, quem saberia sobre o fim deste mundo? O céu já estava escuro, e apenas algumas grandes nuvens cinzentas podiam ser vistas, enquanto pequenas partículas de poeira ou algumas bolhas de sabão estavam voando. Vários jovens em roupas completamente diferentes. Ficou como se estivesse na água bem na frente do sol, que foi além do horizonte.
deixando para trás um brilho amarelo brilhante. Uma história curta, cerca de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Foi aberto na tela do telefone. Disse que existem várias maneiras, mas o autor já os esqueceu. Mas quem ler isso com certeza sobreviverá. E este é o fim no mesmo momento. Uma notificação apareceu no smartphone que o cara estava segurando com a mão. Que esta foi a última cabeça. E ele não entendeu o que estava acontecendo. Imediatamente após isso, ele começou a percorrer furiosamente esta página em seu smartphone, tentando rolar para cima ou para baixo. Mas ele não podia, e ele disse que isso era sério o fim. E no final ele apenas se acalmou, parando o dedo. O cara continuou a sentar no trem, entre duas outras pessoas com uma bolsa deitada nas pernas, e segurou seu smartphone preto bem na frente dele, com as duas mãos. Ele olhou para a frente com um olhar surpreso, olhar incompreensível, continuando a segurar seu smartphone com uma mão, e manteve o segundo perto dele. O trem correu ao longo dos trilhos em grande velocidade, cortando o vento, e sua silhueta não era claramente visível, enquanto o cara pensava que era de que ia. Depois do qual ele continuou a pensar que é assim que ele se apresenta. Mas a maioria das pessoas entende mal. Ele ficou bem na frente de outro homem, que estava segurando um caderno nas mãos, e disse que ele era o único filho da família. E ele respondeu dizendo que sim. Mas não foi isso que ele quis dizer. Então ele disse o que quis dizer com essas palavras. O homem segurava um cartão de visita, com a assinatura de um funcionário, e número de telefone em suas mãos, e disse que seu nome era Diakia Kemdiakia. E pensei que seu pai lhe deu esse nome para que ele pudesse viver como uma pessoa forte, mesmo quando deixado sozinho após o qual Doc, coçando desajeitadamente a parte de trás da cabeça, pensei que por causa da lógica de seu pai, ele viveu uma vida de solteiro comum. E o empresário de óculos, bem na frente dele, segurando um cartão de visita com uma mão, disse que entendia tudo. Doc ficou em seu lugar, com um rosto que não expressava nenhuma emoção. E pensei que aqui estava ele. Em suma, ele disse que era Kemdiakinha e tinha 28 anos. Ele se formou em uma universidade rural de terceira categoria e atualmente estava trabalhando sob um contrato na filial de uma grande empresa. Doc continuou sentado no trem, entre vários estranhos, e ligeiramente curvado. Segurou o telefone na frente dele com as duas mãos. Acho que o hobby dele é ler web novels. A caminho de casa, ele continuou a sentar em seu assento com grande surpresa. 6 em seu smartphone. E não entendeu o que estava acontecendo. Eu acho que mesmo assim, a viagem de hoje foi diferente da habitual. Doc olhou para frente, com um olhar cheio de incompreensão, quando de repente ele estava distraído por uma voz que dizia que, neste ritmo, ele seria sugado direto para o telefone. No mesmo momento ele levantou bruscamente a cabeça e, continuando a segurar o smartphone na mão, com um olhar vazio ele viu uma garota de cabelo ruivo bem na frente dele. Ela ficou bem na frente dele sorrindo amplamente.
levantando a mão ao ouvido com um olhar geral e olhando diretamente para ele, enquanto ele continuava a se sentar em seu assento, e pensei que era você dizendo, fora do departamento de RH. Depois do qual ele ficou muito surpreso e não entendeu o que ele precisava dizer agora, porque ele a cumprimentou, continuando a segurar o telefone em suas mãos, e ela ficou bem na frente dele e perguntou que ele estava indo para casa, e ele imediatamente respondeu que sim, e perguntou sobre ela. Sam, com um sorriso no rosto, sentou-se ao lado dele no trem e, segurando sua bolsa com uma mão, olhando para ele, disse que ele teve sorte. O gerente de relacionamento fez uma viagem de negócios hoje. E Doc, continuando a segurar seu telefone com as duas mãos, se afastou um pouco por dentro e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Ela se sentou ao lado dele. O cabelo dela estava um pouco desgrenhado, enquanto um cheiro florido parecia emanar dela. E Doc, ainda sentado em seu lugar, olhou para a frente com uma surpresa. Cara de vergonha, eu acho. Apenas no metrô. Ele conheceu a garota mais popular de sua empresa e percebeu que ela cheirava a areia bonita. Virou a cabeça um pouco para longe de Mo em seu pescoço e colocou a mão no rosto, olhando para frente com um olhar calmo. Bem, ele perguntou sobre suas viagens de metrô, e pensei que havia, provavelmente, muitos homens da empresa, começando com o vice-diretor de RH, Ken, e gerente financeiro Hannah R. Se ofereceu para levá-la para casa todos os dias. Imediatamente depois de ouvir isso, ela baixou a cabeça, colocando as mãos na bolsa, deitada de pernas e com um suspiro insatisfeito. Disse que alguém tinha roubado sua bicicleta. E ele, se virando na direção dela, com um olhar um pouco assustado, disse que ela estava vindo trabalhar em sua bicicleta. E ela passou a dizer que sim. Ela tem muitas horas extras hoje em dia. E ela não recebe treinamento suficiente. Ela ainda tinha algumas coisas tediosas para fazer. E ela achou que era uma boa ideia. Sian virou-se para o lado, sorrindo amplamente, como se iluminasse tudo ao seu redor. E Doc continuou a sentar em seu lugar, virando a cabeça um pouco para o lado, sorrindo um pouco de vergonha e segurando o telefone nas mãos. Eu acho que vê-la tão perto. Ele começa a entender os sentimentos dos homens, cujos corações foram roubados, e em qualquer caso não é da conta dele. E ela vive em um gênero diferente de vida. Depois do qual ele começou a raciocinar em sua cabeça que, para entender o quadro geral, valeu a pena dizer que a razão pela qual hoje foi diferente de você, joia, não era só por causa dela. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por palavras, em uma linguagem incompreensível. E filho, que estava sentado ao lado dele, estava segurando um telefone branco com as duas mãos e com a boca aberta de surpresa. Disse que era espanhol, o que significa que ele poderia emprestar-lhe dinheiro, e Doc, que estava sentado ao lado dela, continua a segurar o smartphone nas mãos. Virou a cabeça um pouco para o lado com surpresa. E pensei que ela estava estudando mesmo a caminho de casa. Eles realmente vivem em mundos diferentes. Fechando os olhos, ele continuou a segurar seu smartphone diretamente na frente dele e abrindo bem a boca. Disse que ela era tão diligente
E Papai Noel naquele momento movendo-se bruscamente em sua direção. Inclinou o corpo e disse com curiosidade que, a propósito, ele também. Ele leu tão atentamente que ela continuou a sentar ao lado dele, inclinando-se em sua direção, e olhou diretamente para ele com olhos surpresos, aguardando resposta. E Doc, inclinando-se ligeiramente para o lado, coloque o telefone um pouco mais alto e continuou a sorrir amplamente na tela de seu smartphone. Capítulo 1 do romance sobre o mundo após a queda. Estava aberto, e ela disse que este era um romance e ele disse que pode-se dizer que estava aprendendo coreano. Sam continuou a olhar em sua direção, com um olhar muito interessado, e com a boca bem aberta. Parecia estar todo radiante e disse que também gosta de ler romances. E ela veio para as obras de Haruki Murakami, Raymond Carver, e perguntou sobre seu autor favorito. E ele, com medo, se afastando dela, ele segurou o telefone bem na frente dele, e pensei que, é claro, ela tinha lido, e disse que não o reconheceria, mesmo que ele ligasse para ele e risse. Pensei que ele nunca diria a ela que ele lê sobre o mundo após a queda de Shenzhen. Ele continuou a olhar para a frente, com um olhar assustado do que tinha acabado de acontecer, e pensei que era verdade. Seu hobby era ler um romance na web, no caminho do trabalho para casa. Vários títulos eram visíveis na tela de seu smartphone, e ele apontou para um deles com o dedo, pensando que ele ainda estava um pouco envergonhado para contar às pessoas sobre isso e, em geral, a razão pela qual esta noite foi diferente do normal. Depois do qual ele continuou a falar sobre seu hobby. E pensei que, devido ao fato de que o conto que ele vinha lendo há mais de 10 anos, cerca de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído, para breve, estava terminando hoje. Ele imaginou em sua cabeça seu smartphone, com uma página aberta de capítulos de seu romance favorito, que tinha apenas um comentário e uma visão, e continuou a raciocinar que talvez ele não seria entendido sobre a importância de completar o romance. Mas esse romance significa muito para ele, e ele lê desde os 3 anos de idade, no ensino médio ao mesmo tempo. Doc começou a se lembrar de seu passado, quando ele se sentou em seu quarto com seu telefone e suas mãos, ao lado de sua mochila coberta de roupas sujas. Ele continuou a raciocinar que, mesmo quando ele foi intimidado na escola, após o qual ele se lembrou do momento, quando ele estava sentado em um banco, com um telefone nas mãos, e havia um grande número de diferentes jovens ao seu redor, e continuou a raciocinar que, quando ele falhou nos exames de admissão e foi para uma universidade rural de 3ª categoria, Doc lembrou dele sentado no computador, de uniforme e com cabelo curto, olhando para a frente, raciocinando que quando ele pegou o número errado e ele foi enviado para as malditas linhas de frente, ele continuou a sentar em seu lugar, segurando o telefone diretamente na frente dele, e olhou para a frente com um olhar cheio de seriedade e um rosto que não traiu nenhuma emoção, raciocinando que quando ele foi contratado trabalhar em uma filial de uma grande empresa, era melhor esquecer essa conversa, porque ele não tem boas lembranças. Após o qual o Doc continuou a raciocinar
Depois de todas as memórias que a devastação que ele sentiu com o fim desta história e a satisfação de que ele o veria concluído. Hoje o dia nunca. O epílogo de Maneiras de Sobreviver será lançado. Doc continuou sentado no mesmo lugar no trem, como se desapegado de tudo que estava acontecendo ao seu redor, e segurou o telefone diretamente na frente dele, com as duas mãos, pensando que os romances de fantasia que atingiu o tamanho de 49 capítulos por romance, que ele vinha lendo há mais de 10 anos. Desde a juventude até a idade adulta. Raciocínio que apenas furar. O autor levou mais de 10 anos para escrever. Mais de 3.000 capítulos para o romance, que tinha uma visão média. Estatísticas de um leitor por capítulo. Ele se sentou no mesmo lugar. E era como se todas as páginas de seu smartphone apareceu na frente dele, de acordo com os próprios capítulos e o número de visualizações, e ele pensou que 12 visualizações em um capítulo. Cerca de 20 em 10 capítulos e 12 após 50. Começando a raciocinar que, em outras palavras, este conto foi dedicado especificamente a ele. Após o qual uma página com comentários apareceu na tela do smartphone, onde expressou sua gratidão ao autor e disse que não podia esperar pelo epílogo, pensando que, mesmo que ele quisesse doar para o autor, continuando a argumentar que uma pessoa que vive por causa do baixo salário, não tem a capacidade de fazer isso. Então ele escreveu comentários para ele, com palavras vindo do fundo de seu coração. Doc continuou a estar no mesmo trem, segurando seu smartphone na mão. E pensei que ele estava tentando lançá-lo no conselho de recomendação. Mas ele era apenas odiado, apesar do fato de que é uma história muito boa. Se você for paciente e continuar lendo. E as pessoas são simplesmente estúpidas. E Sam, que estava sentado ao lado dele, voltou para o seu lado e tentou chamá-lo. Ela olhou para ele com surpresa, como ele virou a cabeça com confusão. Depois do qual ele desajeitadamente começou a dizer que, se você pensar bem, já faz um ano desde que começaram a trabalhar nesta empresa. E o tempo voa. Pensando que ele esqueceu o que eles estavam falando. E em um momento estranho você precisa mudar de assunto. Ela imediatamente começou a sorrir. Sam sentou-se bem na frente dele e sorriu amplamente, rindo um pouco com os olhos fechados, dizendo que eles não sabiam de nada. Exatamente naquele momento, e Doc sentou-se em frente a ela, também rindo um pouco com os olhos fechados, sua boca bem aberta, dizendo que era verdade. Ele se lembra de tudo tão claramente quanto ontem. Mas o período do contrato está quase acabando. Naquele momento, a expressão de Sam mudou de repente, tornando-se de surpresa e medo. Então, Doc continuou a raciocinar que ele esqueceu que você cantou. O grau de Oz foi reconhecido. Ela já havia sido promovida a tempo integral. Doc continuou a sentar em seu lugar, coçando desajeitadamente a nuca ou rindo, dizendo que ele esqueceu completamente de parabenizá-la. E provavelmente, ele deveria ter aprendido outras línguas com mais diligência. E ela colocou a mão no peito. Desajeitadamente disse que isso não era nada. Então há também uma revisão da eficácia, etc.
Ela continuou a sentar em seu assento parecendo preocupada. Suas mãos na bolsa que estava em suas pernas. E olhando para a frente. Enquanto Doc raciocina que ele não queria admitir. Mas ela ficou surpresa que se este mundo fosse um romance, então o protagonista veria alguém como ela. E é óbvio que ele nem tenta. Enquanto ela trabalha duro e lê web novels. E ela estudou depois do qual. Ele continuou a raciocinar que era por isso. Era óbvio que ela iria tornar-se um funcionário em tempo integral e seu contrato seria rescindido. De repente, com a boca ligeiramente aberta, enquanto o suor escorria por sua bochecha, ela se virou para Diáquia. Ele olhou um pouco para baixo com um olhar surpreso e pediu a ela para continuar falando. Ela imediatamente disse que se ele não se importa, ela pode mostrar a ele o aplicativo que ela usa. No mesmo momento, Doc levantou o olhar e olhou para a frente, com olhos cheios de incompreensão e surpresa, raciocinando que se sua vida estivesse em um gênero diferente. O grilo permaneceu no lugar, segurando-o com suas pequenas patas, enquanto Doc continuou a discutir o que ele quis dizer. Se o gênero de sua vida não fosse realismo. Frente a ele sentou-se um menino com uma rede e um recipiente de plástico com uma tampa verde, em que havia vários grilos. E ele continuou a argumentar que, por exemplo, fantasia. Doc continuou a sentar em seu lugar, colocando as duas mãos nas costas, como se preservado de tudo que estava acontecendo ao seu redor, e dirigiu sua surpresa olhar para a frente raciocinando o que ele poderia se tornar, depois do qual, combinando todos os pensamentos passados que surgiram em sua cabeça, ele raciocinou que era o protagonista. Naquele momento, os dispositivos de retenção no trem começaram a tremer bruscamente. Da virada repentina e filho distraiu. Doc continuou a sentar em seu assento com um olhar muito sério. E esperava dizer a você, dizendo que estava tudo bem. E ela olhou em sua direção com um olhar surpreso. Sua boca ligeiramente aberta, enquanto ele continuou a raciocinar que não sabia. Então ele continuou a raciocinar que, no entanto, estava claro, e sentou-se com seu olhar sério direcionado para a frente. Sorrindo um pouco, e disse que mesmo que ela mostrasse a ele os aplicativos, não mudaria nada. Após o qual o Doc continuou a argumentar. Depois de tudo que foi dito nisso por ele, porque o gênero de sua vida era definitivamente realismo. Ele se sentou no mesmo lugar ao lado de sua namorada e continuou a argumentar que neste gênero, ele claramente não era um protagonista, mas um leitor e curvando levemente a cabeça para a frente. Disse que o leitor vive a vida de um leitor. Filho ficou muito surpreso com o que ouviu e fixou seu olhar incompreensível em frente. No mesmo momento com os pés juntos. E disse que a vida do leitor. Depois do qual, ela acrescentou que ele realmente diz coisas interessantes. E Doc girando em sua direção desajeitadamente. Sua boca ligeiramente aberta. Olhou para a frente com incompreensão. Domingo decidido ao lado dele, e cerrando as mãos em punhos na frente dela. Olhou para a frente com um olhar confiante. Sua boca ligeiramente aberta disse que então, parecia que ela estava vivendo uma vida de marfim. E Doc, que estava sentado ao lado dela, olhou em sua direção com um sorriso.
e ficou muito surpreso com o que acabara de ser dito. E não entendeu o que estava acontecendo. Ela se sentou em seu assento na mesma posição, inclinando levemente a cabeça para a frente e olhou para baixo, dizendo que é assim que ela deve fazer tudo. E imitar a Doc e será dedicado à sua vida. Desapontado com a visão dele se afastando dela, olhando para a frente com olhos cansados, pensando que pelo menos tinha ficado mais silencioso, ele continuou a segurar o telefone na mão, que vibrou bruscamente e ele sentiu. Doc continuou a sentar em seu assento, inclinando-se um pouco para a frente e com as duas mãos. Ele segurou seu smartphone com esta tela. E pensei que esta era uma mensagem. Ele raciocina que então ele nunca teria adivinhado. No mesmo momento ele abriu um chat com TLS 123, que expressou sua grande gratidão a ele. Doc sentou-se em seu lugar com um olhar de completa surpresa e continuou a segurar o telefone com as mãos, direcionando seu olhar para a frente, mudando abruptamente sua expressão facial. Há uma falta de compreensão da situação atual. Pensando que isso foi o autor de Os Métodos de Sobrevivência, e raciocinando sobre o que ele encontraria. Imediatamente após isso, Doc mandou uma mensagem para ele perguntando se ele era o autor, depois do qual ele ficou muito surpreso, porque TLS 123 respondeu imediatamente a ele e escreveu uma mensagem que ele foi capaz de terminar este conto até o fim. Graças a ele até ganhou a competição. Doc continuou a sentar em seu assento, segurando o telefone com uma mão e cobrindo a boca com o outro, em surpresa enquanto o suor escorria por sua bochecha. E pensei que seu favorito, novela, ganhou a competição. E isso foi realmente escrito pelo autor. Imediatamente após isso, Doc escreveu uma mensagem com seus parabéns e perguntou de que competição ele estava falando. E TLS 123 naquele momento respondeu-lhe que ele não entenderia pelo nome. E esta foi uma competição pouco conhecida. E o romance também seria monetizado. Então o autor, depois de fazer uma pausa por um tempo, escreveu a seguinte mensagem, que a monetização começará quando o epílogo é baixado. E ele gostaria de enviar-lhe um presente como um agradecimento, e pediu para escrever seu e-mail. Naquele momento uma cabeça com cabelo branco curto apareceu, como se do nada, de onde pequenos chifres arredondados de cor amarela. Uma reminiscência de uma cabra cresceu, e ele raciocinou sobre o que o mundo logo enfrentaria. Doc imediatamente quis esclarecer sobre o presente e escreveu uma mensagem sobre isso. E TLS 123 imediatamente respondeu a ele que, graças a ele, essa história foi capaz de tomar forma e aparecer neste mundo. E ele silenciosamente continuou a olhar para esta mensagem. Imediatamente depois disso, Doc levantou o telefone um pouco mais alto e olhou para a frente com surpresa e confusão, pensando que seu favorito, novela, ganhou a competição. E ele disse que era uma competição pouco conhecida. E talvez ele mentiu porque se sentiu envergonhado. Sam continuou a sentar ao lado dele, enquanto Doc continuou a olhar para o telefone, que ele segurou com sua mão trêmula. E pensei que, eu me pergunto se ele poderia dar a ele um cartão presente.
E 50.001 seria bom naquele momento. Como uma mensagem foi recebida por e-mail. Uma mensagem de e-mail.